Eu assisto o vídeo em 2 vezes, eu acelero áudios, eu pulo introduções e também percebi que agora eu tenho tentado acelerar as pessoas também. No meio de uma conversa eu me pego angustiada pensando, meu Deus, essa pessoa fala devagar demais. Minha paciência, que já não era das melhores, deu uma piorada e outros sintomas que eu fui percebendo nesse modo de vida acelerado. E mesmo vivendo no modo turbo, tomando remédio, treinando, me esforçando, eu às vezes termino um dia me sentindo burra, cansada, improdutiva, como se eu tivesse sempre para trás. Viver nesse modo, acelerando tudo, parece muita eficiência, mas pode ser a tua ansiedade disfarçada. E esse é um episódio sincero sobre o que isso tá te custando. Olá, seja muito bem-vindo ao Descobrir Depois de Adulto, podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo. Eu vou trazer alguns choques de realidades que aqui a gente chama de tamancadas, mas obviamente para vocês, assim, é um conselho de uma adulta premium para outro adulto. O meu nome é Andréia Chociai. No meu Instagram e no meu TikTok, @AndréaChociai, vocês conhecem também uma outra face de Andréia, que treina, que é ligada aos esportes, a minha vida cristã, a minha rotina, que eu tenho certeza que vocês também podem gostar. Se você está me assistindo através do YouTube, aproveita e se inscreva no canal. Eu vejo que as pessoas vão lá, deixam comentários, muito legal, mas nem tá inscrito no canal, gente, que custa lá, ó, inscriçãozinha, isso vale muito pro criador de conteúdo. Tem episódios nesse podcast que eles são muito direcionados a alguém, que eu não sei quem. Mas eu já falei pra vocês que eu geralmente não scripto os meus episódios. Eu coloco ali algumas ideias que eu quero trazer, que são importantes pra eu não esquecer, né? Porque se deixar a falastrona aqui leva esse podcast pra 1 hora. Com licença pro meu café. Que não tem leite condensado dessa vez, tá, queridos? Porque quem está lá no nosso grupinho no canal Vida Fitness e Tamancadas sabe que eu estou indo para 30 dias sem açúcar, comendo limpo e sem refrigerante. Depois eu vou falar mais sobre isso aqui em outro episódio. E, inclusive, deixa eu lembrar vocês. Primeiro, agora é 20 de maio. No dia 1º de junho, a gente vai dar início ao nosso clube da leitura lá no canal. Já tem o livro do mês. Eu já vou dividir os capítulos que a gente tem que ler na semana e toda sexta-feira eu vou abrir tipo um chatzinho dentro do nosso canal pra gente discutir, trocar ideias sobre o que a gente leu na semana. A ideia é fazer você voltar a ler, criar o hábito da leitura. Mas eu acho que eu não gosto desse livro. Às vezes você só precisa começar a ler, mas eu garanto que é um livro que vocês vão gostar. E outro aviso que Dona Rafaela me passou é que estamos com vagas para consultoria agora no mês de junho. A consultoria comigo é uma sessão pontual, não é um tratamento, não, eu preciso de um tratamento psicológico, de traumas, não é um tratamento, vocês vão lá para terapia, vão procurar um profissional para isso. A consultoria é um momento onde a gente ali dentro desses 50 minutos, você vai me trazer um problema pontual que pode ser de transição de carreira, que pode ser um dilema no seu relacionamento, que pode ser um drama familiar, alguma coisa ali que está te tirando o sono e que você gostaria da visão de uma adulta premium, de uma pessoa que talvez já passou por isso, pela transição de carreira, por todos os dilemas que eu trago aqui e queira uma segunda opinião, uma visão e até um plano ali de ação de como é que você pode lidar com aquela situação melhor. Eu vou deixar o link aqui embaixo que joga direto no WhatsApp da Rafa, da minha assistente. Ela vai passar valor, como funciona, dias disponíveis. Então, assim, lembrando, não é tratamento, é consultoria, pontual. André, mas posso fazer outras vezes? Sim, tenho pessoas que fazem assim... Vira e mexe, pelo amor de Deus, André precisa me atender, eu preciso conversar com ela, surgiu uma dúvida aqui. Então, eu tô lá à disposição, vou deixar o link aqui pra vocês também. Mas assim, ó, então tem episódios que eu vou fazer pras pessoas, que eu até deixo ali uma estruturinha pronta e tudo mais, e vou deixando aqui fluir a conversa. E tem temas que eu trago que eu sinto que, assim, eu scriptei um negócio, mas eu falo, não, hoje eu preciso falar de tal coisa. Porque, já falei também, que esse podcast é parte de um propósito e é um propósito que eu tenho certeza que Deus colocou no meu caminho para ajudar mais pessoas, para dar uma visão de mundo diferente, para talvez ser uma luz em quem tá
totalmente perdido. E é o que eu mais escuto de feedbacks do podcast. Então eu sei que às vezes quando Deus precisa falar diretamente com alguém, ele pode usar essa boquinha santa aqui que vos fala. Só que esse episódio de hoje, ele é um episódio também pra mim. Ele é um episódio fruto de uma conversa entre eu e o doente crônico online dessa casa, senhor meu marido Maicon, e que me acendeu o sinal de alerta para 4 coisas que têm acontecido comigo devido a esse consumo estranho que a gente tem feito de conteúdo. Eu não sei vocês, mas para mim está sacal o Instagram. Eu sempre produzi muito pro Instagram, desde 2019. Então, 2019 eu comecei produzindo conteúdo fitness, trazendo sobre CrossFit e tudo mais. E era muito feliz ali, mostrando minha rotina, enfim. E aí veio a pandemia, eu comecei a falar sobre, né, na época eu tava concluindo a faculdade de educação física, a gente falava sobre emagrecimento, falava sobre CrossFit, dicas de treino e tudo mais. Eu tinha um desafio de emagrecimento, Fit Me, que era um sucessaço. Nós tivemos 7 edições dele, enfim. Era muito gostoso. E aí, quando eu comecei a trabalhar mais com marketing, quando eu comecei a trabalhar mais no off, na produção de conteúdo para outros profissionais, eu acabei deixando um pouco de lado esse conteúdo fitness e acabei trazendo ali no meu Instagram mesmo a minha rotina, o trabalho, enfim, e autoconhecimento. Acho que é a vida adulta, pela minha visão de mundo, enfim. E eu gostava, gente, 2023, que quando foi o auge pra mim do Instagram, eu amava produzir conteúdo pra plataforma. Era, sabe, meus vídeos eram assim, 1 minuto, 1 minuto e 20, e as pessoas consumiam, tá? Mesmo que já fosse uma época de consumo rápido de conteúdo, as pessoas paravam, elas escutavam. Mas, gente, tá absurdo, assim, chega a ser chato você entrar no Instagram e todo o conteúdo, majoritariamente, ser um conteúdo de 6 segundos com uma frase na tela e uma musiquinha em alta de fundo. E aí, quando você vai ver, as músicas são sempre as mesmas, a cópia, gente, a frase que eu vi num vídeo, eu já vi uns 300 vídeos. Então, assim, é o fim da originalidade, é o fim da autenticidade e é o fim do consumo de conteúdo real. Então, realmente, as pessoas, elas estão encarando o Instagram como uma plataforma de compras, onde eu vou ali seguir alguma pessoa que eu adquiro produtos que ela tem na rotina dela, com licença. Ou então é um lugar de respiro, sei lá, para minha cabeça, onde eu vou não pensar em nada e só ficar ali, sabe, scrollando e dando umas risadas de uns memes. E confesso que eu sou essa pessoa. Hoje, se eu entro, é pra ver meme, porque não tem um conteúdo que eu goste de parar e ficar escutando. Coisa que eu já vejo mais no TikTok. Mas aqui não é uma guerra de plataformas, mas mais falando do conteúdo. Então, assim, em questão de 1 minuto, você quase que consumiu, assim, uns 30 Reels. Em 1 minuto, assim. É tudo muito acelerado e muito rápido. Os stories foram diminuindo, o consumo, tal, tem menos pessoa online, agora as pessoas pós-pandemia já voltaram para suas rotinas e tal. Então eu confesso que eu tô desanimada também, porque acaba que um conteúdo, por exemplo, como o meu, não é um conteúdo para plataforma. Porque o meu conteúdo, eu não consigo fazer a coisa rasa, eu não consigo fazer a coisa... Eu gosto assim, eu vou dar uma ideia, eu vou dar a ideia, eu vou explicar essa ideia. E talvez eu seja careta por isso, mas enfim. Então eu tenho meu públicozinho fiel ali, que é a galera que ainda, os resquícios das pessoas que gostam de consumir, mesmo que num vídeo de Instagram, algo que vai agregar para elas. Então eu tô perdendo um pouco a paciência dessa coisa acelerada e eu sinto que quando eu saio do Instagram, eu saio tensa, eu saio ansiosa, eu saio como se eu estivesse pra trás. Puta, tá todo mundo crescendo e visualização e não sei o que, e eu tô ficando aqui, eu tô pra trás, enfim. E aí, beleza, quando eu tô lá no TikTok, que já são os vídeos mais compridos, é uma galera mais falando mesmo, é uma conversa, então tem vídeos ali de 3 minutos e tal. Mesmo assim, ali existe uma opção de você acelerar os vídeos. E às vezes eu acelero.
Eu coloco lá em 2 vezes que a pessoa fala muito lenta. E isso me lembra a Andréia da pandemia. Porque na pandemia, aquele boom dos cursos, eu comprei vários, adoro estudar. E aí eu queria consumir aquele meu, porque, gente, tinha muita gente produzindo curso. E pra mim, por mais que a pessoa fale assim, eu odeio vendedor de curso, vocês são um burro de falar um negócio desse. Porque eu acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação. Obviamente, tem curso bosta? Tem. Mas assim, dá pra você fazer uma curadoria e fazer um curso bom. Bom. Gente, e aí eu tô lá e tal, e querendo consumir, assistindo tudo em 2 vezes. E um amigão que eu tenho falou assim, Andréia, achei um plugin do Chrome que tu coloca o vídeo em até 3 vezes. E eu, quê? Não, passa pra mim. Porque eu já estava achando os vídeos em 2 vezes muito lento. Tá, coloquei o plugin 3 vezes, tal. E tô com esse plugin até hoje, enfim. Então, assim, nesse meu jeito acelerado de produção, eu também preciso consumir a coisa muito rápida. Só que, aí nessa conversa com o Maicon, então assim, eu tenho isso, o Maicon acabou também, porque como eu falei pra vocês que ele vive cronicamente online, até pra lavar uma louça, tomar banho, ele tá escutando os podcasts dele lá, enfim. Ele começou a fazer igual eu. Qual é o plugin e tal, começou a usar em 2 vezes e tal, e tanto eu quanto ele, a gente juntou essa conversa, esse podcast também tem uma autoria aqui do Sr. Maicon, a gente percebeu 4 coisas que estão acontecendo com a gente devido a este tipo de consumo. Segura a bomba? Vocês estão preparados? Tá. Primeiro, eu não sou a pessoa mais paciente com gente prolixa. O que é pessoa prolixa? Fala e não fala nada. Sabe, desenrola carretel. Não sei o que, não dá pra contar um fato, pra dar um tweetzinho assim, escreve uma redação. Tá. Então assim, eu já não tenho. Isso é bom deixar claro. Eu sou meio colérica zona, eu faço assim, às vezes eu não tenho paciência com o Maicon, assim, porque na minha cabeça é como se ele estivesse dentro da minha cabeça. E aí eu falo, aí ele me faz uma pergunta, deixa, que eu não quero explicar. Que eu não tenho paciência. Tipo, era pra você ter pego no ar. Era pra você estar dentro da minha cabeça e decifrando o que eu estava falando, tá? Que é isso que a gente quer do marido. Só que, meu amor, hoje em dia, a sensação que eu tenho é de angústia pré-morte quando eu estou conversando com as pessoas no dia a dia. É incrível que hoje eu acabo querendo acelerar a fala da pessoa enquanto ela está presencialmente comigo. Isso é grave. Isso é gravíssimo. Porque tira a paciência das interações. Porque numa conversa com as pessoas, quando você tá aqui, no tete a tete com a pessoa, tem esse momento de um tá falando, aí enquanto o outro tá falando, o outro tá pensando sobre, prestando atenção, aqui em silêncio. Só que aí pra pessoa construir um pensamento, por isso que eu amo o podcast, porque aqui a gente constrói o pensamento. Então vai ter momento que eu vou parar aqui, vou dar uma brisada, aí trago o pensamento pra vocês, sem pressa. Porque você tá parado pra assistir um podcast, pra ouvir um podcast, você sabe que ele leva muito mais que 1 minuto do Instagram. Só que agora eu sinto como se todas as minhas conversas e interações precisassem ser aceleradas. E aí, quando eu vejo nas minhas interações com outras pessoas que também estão consumindo conteúdo tão rápido quanto eu, existe o atropelo. Porque eu não terminei, a outra pessoa já vem com a ideia, a gente meio que mata a ideia junto. E quando vê, acaba a conversa, tipo assim, o que a gente falou? Qual foi a conclusão final? Isso é grave. Porque relacionamento demanda tempo. E um tempo de qualidade. Uma conversa com tempo. E eu não tô falando, obviamente, que tudo vai exigir tempo. Pô, você tá ali numa conversa com um vendedor, com alguém e tal, você quer agilidade. Mas querer agilidade de todo mundo que tá falando com você, sentar com teu avô, que é de outra geração, que já fala mais lento, que não tá nesse consumo acelerado, imagina querer acelerar essa pessoa pra querer que o relacionamento de vocês funcione em 2 vezes, isso é grave.
Veja, há uma separação da pessoa prolixa, daquela pessoa que é chato, que, meu Deus, é igual mascar caco de vidro. Escutar a pessoa rodando e não conseguindo chegar em lugar nenhum. É grave. Então, assim, percebemos isso. Tanto eu quanto o Maicon também, um cuspindo ideia em cima do outro. Não era uma conversa mais com tempo, com a minha irmã, com, às vezes, uma amiga minha lá na piscina. Então, tudo muito acelerado. Então, eu sinto, obviamente, que eu quero acelerar as pessoas. É como eu queria o Truman lá, o Show da Vida, eu queria ter ele tem hora que a pessoa tá falando e ele coloca em 2 vezes. Mas se a gente fica escutando todo mundo em 2 vezes, tem uma hora que eu não entendo. Os detalhes vão passar e eu não vou perceber. Um outro fator importante é que a minha ansiedade, veja, eu tenho um transtorno de ansiedade diagnosticado por psiquiatra desde 2013 e tomo medicamento para isso. Ela me falou na minha primeira consulta: Andréia, você pode viver sem o remédio, a gente pode ir para uma dosagem menor se você começar a treinar. A Andréia foi lá e fez o quê? Começou a treinar. Tá, começou a treinar, eu tomava 125, fui para 75, treinando eu cheguei a 37,5 miligramagem desse remédio. E todas as vezes, desde então, assim, mais pra cá, que eu tento tirar o remédio, eu não consigo. E aí eu pensei, não, também tô viciada nesse remédio aqui e tal. Nossa, tô precisando dele. É vício, é vício, é vício. Mas aí eu comecei a perceber que, mesmo medicada, mesmo treinando no nível que eu treino. Gente, eu treino triatlon. São 4 modalidades, não é 3, é 4. É natação, é corrida, é bike e é musculação. São 4. E eu treino para média para longa distância. Então são horas no dia treinando, às vezes 2 no dia. Eu treino muito. E o endurance, que justamente melhora essa captação de neurotransmissores, serotonina, endorfina. Então era para eu estar num espírito quase monge tibetano. Mas eu sinto que eu tô ansiosa o tempo inteiro. Eu sinto o tempo todo que eu estou para trás. Que quando eu penso, eu vou fazer isso aqui dessa forma, já fizeram. Já entregaram. E eu vou ficando, e vou me comparando. E não consigo curar esse transtorno, até porque não tem cura, é um transtorno, mas minimizar ele o máximo possível, justamente porque eu tô o tempo inteiro. É assim, ó, tu tem rinite e vive num ambiente empoeirado. É isso. Pode medicar, pode até usar máscara, não vai sarar. Vai estar sempre atacado. E consumir essa coisa toda em 2 vezes, esse excesso de informação no nosso cérebro, vai deixando a gente num estado de assim, ó, meu Deus, eu não tô entendendo mais nada, mas eu sei que tá todo mundo dando certo, e eu sei que tá todo mundo vencendo, todo mundo é maravilhoso, e eu tô ficando pra trás, e, meu Deus, eu não tô entendendo nada, meu cérebro não funciona. Claro que não funciona. Porque daí tu acha que é descanso ficar no celular. Mas seu cérebro tá trabalhando. Você tá lendo, você tá tendo, como que é o nome? Estímulo visual, auditivo, tá tendo que ler. Como que você tá descansando? É a mesma coisa que deitar na cama, colocar um Scrabble na tua frente, pancadão comendo e você lendo o livro. Tá descansando, anjo? Não, mas eu tô deitada. Mas não tá descansando. É a mesma coisa. Ai, agora eu vou descansar um pouco aqui. Ai, fiz aqui, né? Eu fazia muito isso. Ai, nossa, escrevi um site agora, minha cabeça tá cheia. Vou descansar um pouquinho aqui vendo uns memes. Não está descansando. O seu corpo tá pegando informações, estímulos. E aí, meu amor, ai, eu não sei porque eu vivo numa palpitação, eu vivo angustiada, eu vivo com a boca seca, achando que, ai, meu Deus, que vai acontecer uma catástrofe. Claro, gata. Tá fodida na ansiedade. Tá até as tampas aqui de estímulo pra ser ansioso. Então comecei a perceber isso. Cara, mesmo medicada e treinando muito, eu não consigo controlar a ansiedade. Então, como? Tô ferrada.
consumir essa coisa toda acelerada. Terceiro, e aí isso veio do Maicon, tá? Que já não tem das melhores, que a dicção piorou. Eu já tinha escutado isso do amigo que me apresentou o plugin de 3 vezes. Dia chegou, mano, eu tem hora que nem eu tô entendendo o que eu tô falando, eu tô sentindo que minha língua quer falar no acelero que tá meu pensamento, e as pessoas não estão me entendendo. Eu tô escutando muito das pessoas, tipo assim, quê? O que você falou, mano? Eu não entendi. Fala de novo. E assim, a dicção do Maicon é uma dicção de centavos. Mano, teve um dia que a gente tava assim, assistindo um vídeo. E ele falou assim. Eu falei, meu Deus, Nene, calma. Eu não entendi absolutamente nada que você falou. Ele olhou pra mim e falou assim: contrata uma fono. Desesperada, a dicção do Maicon é péssima, é horrorosa. Só que ele falou, cara, a minha dicção não era boa. Só que a gente começou a perceber em casa mesmo, assim, eu falando, Nene, não sei, parece que tá falando mais embolado, parece que tá falando mais enrolado. Na época, a gente até achou que era porque o Maicon, ele deu por muitos anos aula em box de CrossFit. Então, ele passava horas falando, dando a aula, né? E aí, quando ele foi pra atender personal, a gente até pensou, será que é porque não tem mais as aulas e tal? Não! Ele falou, cara, são os vídeos. E ele, porque ele assistiu um vídeo de um cara falando a mesma coisa. Ele falou, cara, minha dicção tá uma bosta, porque eu tô assistindo um vídeo muito acelerado. E aí você vai conversar com um adulto, funcional, que não consegue se expressar. Ou fica daí impaciente, como eu, porque minha cabeça tá funcionando, eu vou falar, não quero dar muitos detalhes porque eu quero falar rápido, quero que a pessoa entenda, a pessoa não entenda, vai tomar no cu. E não é assim. Não é assim. Atrapalha as minhas interações sociais. E por último, eu amo estudar. Amo. Eu acho assim que não tem coisa, tanto assim que eu tô até com umas ideias aqui, umas ideias meio malucas assim que eu andei ventilando com a minha irmã, ela topa. Conversei com mais uma amiga minha top, que eu tô assim, tô coçando pra cair dentro do mestrado, mas coçando, porque eu quero estudar, quero pesquisar e tal, que é uma coisa que me move, eu gosto bastante. Mas isso é papo pra outro dia. Mas eu tenho me dado conta, e foi uma percepção bem individual, eu fiquei meio quieta, assim, e por um tempo eu cheguei até a pensar assim, meu Deus, eu acho que eu estou ficando velha e eu tô ficando burra. Será que eu tô emburrecendo, né? Será que, né, os meus neurônios também estão envelhecendo e eu tô perdendo essa capacidade de entender? Porque eu comecei a me dar conta que eu fazia o curso, tipo assim, eu tinha um curso aqui pra fazer, um curso online. A gente ia lá as aulas e tal, eu ia, anotava e tal, escutava, não sei o quê, matava, tipo assim, nossa, top, matei esse curso aqui em um dia. Só que se você fizesse uma pergunta pra mim sobre o curso, eu não sabia te responder depois. Não, deixa eu ver na minha anotação. Porra, então eu não aprendi nada. Ou seja, eu estava ouvindo e até anotando, mas eu não estava absorvendo nada. Porque o nosso cérebro precisa de tempo para absorver. Você pode estar achando que, nossa, eu tô fazendo um adianto aqui de vida aqui, assim, ó. Peguei esse curso e eu vou acelerar ele para matar o mais rápido possível. Não. Não é essa a pegada. A pegada é, eu vou levar o tempo suficiente, como diz lá o Clóvis de Barros, ter o brio de entender o que a pessoa falou, o que a pessoa escreveu e não passar para a próxima aula antes que eu tenha entendido plenamente isso aqui. Só que a gente trata como checklist. E aí vem aquele do jeitinho da Hotmart, né? Que vem dando os check verdezinho que você fez e eu quero dar check. Meu Deus, só tá em um e ainda tem tudo isso. E eu ficava sempre olhando o que faltava. Então, na verdade, eu queria dar check. Eu não queria fazer o curso. Eu queria dizer que eu fiz o curso. E comecei uma parte de mim até a ter um pouco de impaciência para ler os livros. Por isso, também é um dos motivos do Clube do Livro resgatar a gente para essa leitura, que é a leitura mais lenta. Eu não quero que vocês matem o livro em uma semana. A gente vai ter tempo para ler os capítulos, para que a gente leia pausadamente, com o tempo que leva
pra gente entender o que tá escrito, pra gente entender o que tá sendo falado. Ou seja, no final das contas, eu estou emburrecendo. E não é força de expressão. Porque quando eu consumo muito material e não consigo absorver, eu tô emburrecendo. Repara se não tá acontecendo essas coisas com vocês. E até deixa nos comentários pra mim aqui. André, eu também estou percebendo isso. Outros sinais que vocês têm percebido em relação. Ou não, André, eu nem parei pra observar, mas agora eu vou parar. Agora, que eu quero fazer vocês pensarem. Lembra que a adulta premium aqui quer fazer vocês pensarem. Pra não ir na manada, pra não ser mais do mesmo. Pra ser diferente. No final das contas, a gente quer ser diferente. Só que como eu sou diferente, se eu tô produzindo conteúdo igual a todo mundo, se eu tô consumindo como todo mundo, não dá. Não dá. Deixa nos comentários aqui pra mim coisas que vocês também perceberam. Vou ativar os comentários do Spotify, vou deixar do YouTube também. Eu quero ler. Eu quero gastar um tempo lendo o que vocês também estão sentindo desse consumo acelerado. Um beijo e até a próxima.